Olá, queridona! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Viva da Sua Paixão. Hoje, no episódio número 76, nós vamos falar, Japão, hoje sobre liderança feminina. Japão disse, não olhe pra mim, não fale comigo. E eu já no início do episódio estou fazendo o quê? Chamando ele para esse diálogo. Liderança e impacto do poder da mulher no mercado de trabalho, na vida. Você tá preparado para esse episódio, Japão? É forte, né? Eu estou ansiosíssima para esse papo, porque eu sei que quem tá do outro lado vai amar conhecer essa mulher, essa história e tudo que você vai aprender. Pega o papel, pega a caneta, anota tudo para você aplicar no seu negócio e na sua vida. Antes de eu convidar aqui, de eu chamar a minha convidada desse podcast de hoje, eu quero fazer o quê? A minha publicidade, vender o meu jabá, porque aqui no Viva da Sua Paixão a gente fala muito sobre viver do que a gente ama, sobre empreender, sobre levar a nossa mensagem adiante. Mas como é que você vai fazer tudo isso, Japão, se você não cuidar do seu sorriso? Como é que você vai falar do seu trabalho, sorrir, se você não estiver com o seu sorriso em dia? Conte aí, Japão. Tem condição? A fachada é importante. A fachada importa, a beleza importa. E é por isso que nós estamos aqui para falar da Clínica Lux, lá com a Doutora Maravilha, com o Dr. Frank e toda a equipe deles, que estão preparados de portas abertas para receber você de Itabuna, região, estiver passando por aqui, você já tem lugar certo para levar tanto seus filhos, porque a Doutora Maravilha é especialista no tratamento ali com as crianças e todo o time dela que cuida de todas as idades, seja você que precisa de aparelho, quer fazer tratamento estético, o que for, eles estão lá te esperando. E também, Japão, falar do meu curso. Eu posso falar do meu curso hoje? Por favor. Você que é empreendedor e quer usar o Instagram para levar a sua mensagem para onde você quiser, usando os seus stories. Hoje os stories, inclusive, essa semana, não sei se você viu, saiu a notícia de que o CEO lá do Instagram disse que mudou o algoritmo, ajustou para que a gente possa ter mais alcance nos stories. Então, querida, se você não sabe o que falar nos stories, vai adiantar você ter mais alcance se você tá lá falando nada com nada? Sem estratégia para saber divulgar o seu produto, o seu serviço? Também não vai adiantar. Então, aqui na descrição desse vídeo está o link do manual dos stories que vendem, que é o meu curso, que está, sabe por quanto, Japão? R$67. Ou seja, mais barato do que uma pizza, e você tem acesso vitalício, tem a minha inteligência artificial que te ajuda a criar sequências de stories para divulgar o seu trabalho. Então não tem desculpa, é só acessar o link que está aqui na descrição, vender, copiar, colar e vender, correr pro abraço. Então vamos começar o nosso episódio de hoje. Eu quero apresentar a minha convidada. Eu preparei aqui um texto que, na verdade, foi como a minha própria convidada se apresentou e eu achei inédito, porque a gente já teve aqui 75 episódios, mas eu nunca tinha recebido uma apresentação tão íntegra, honesta, tão diferente, uma apresentação que realmente traz a essência de quem ela é. A nossa convidada é diretora de desenvolvimento do Grupo Brasileiro. Você hoje vai conhecer o que é o Grupo Brasileiro. Responsável por empresas como Rota Transporte, Cidade Sol, e ela está à frente de um setor que historicamente sempre tem homens nesse cargo. Então, olha a força dessa mulher aqui, no espaço onde ela ocupa, falando de inovação, de propósito, de impacto, de liderança. Elaine gosta de se definir como uma árvore, alguém que oferece proteção, sombra e alimento. E é exatamente assim que ela conduz a vida, como mulher, mãe e líder de milhares de colaboradores. Sua trajetória tem como marco sensibilidade, gestão, vivência, inovação, sempre com um olhar humano, com fé em Cristo como guia. Hoje, além de dirigir áreas estratégicas como gente e gestão, qualidade, auditoria, marketing, Elaine se dedica com entusiasmo a projetos sociais, familiares, porque acredita que liderar também é transformar realidades e construir conexões genuínas. Aos 53 anos, ela segue firme no propósito de transformar pessoas e ambientes, provando que a paixão é combustível, provando que dessa forma conseguiremos grandes conquistas. Uma líder inspiradora que traz a força da mulher empreendedora e a certeza de que é possível unir resultados com humanidade. Assim, dessa forma, recebo a minha convidada, Elaine Carleto. Que linda! Uhul! Que honra recebê-la aqui. Muito obrigada. Eu que estou muito honrada de estar aqui com você. A gente já estava conversando um tempão, sim, mas estamos aqui para
o que você quiser. Temos um público aqui que é de vários lugares do país e do mundo. Se você hoje não conhece Elaine ou a história aqui do Grupo Brasileiro, fica nesse episódio, porque você vai sair assim, abastecida, inspirada para também querer transformar o seu negócio, independente do tamanho, em um negócio de impacto, como que a gente vai ver hoje, que fala sobre liderança, fala sobre esse impacto, sobre cuidado com os mais próximos, com os de dentro, os de fora, a gente vai falar muito disso. Mas antes, até de eu entrar nessas perguntas e para trazer contexto para quem está assistindo, apresenta o que é o Grupo Brasileiro, que trabalho é esse, para daí a gente trazer Elaine e trazer todo esse trabalho. O que é o Grupo Brasileiro? O Grupo Brasileiro é composto de 5 empresas de ônibus, né? Nós fazemos conexões de pessoas para pessoas. Nós somos pessoas que trabalhamos para entregar conexões para outras pessoas. E hoje nós somos quase 5.000, e onde que o nosso trabalho é fazer conexões. Nós fazemos conexões com a população, né, que nos atendemos, e a gente tem uma paixão muito grande, né, que é de transportar o amor, transportar as pessoas, transportar vidas, né? Sim, com segurança. Com segurança, com todo um processo, né, que não adianta a gente ter máquinas, né? Nós temos ônibus, os mais modernos do país, nós temos aqui, mas se as pessoas elas não tiverem se desenvolvendo. Então, na empresa em si, nós temos um trabalho de desenvolvimento de pessoas que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Sim, porque como você costuma falar, que inclusive dentro das pesquisas do que é o Grupo Brasileiro, eu vejo vocês repetindo muito que de nada adianta a alta tecnologia se nós não temos esse lado humano, porque esses ônibus, eles não são conduzidos sozinhos, e eles não atendem a essas pessoas, não recebem essas pessoas sozinhos, então envolve esse pessoal que trabalha com vocês, os colaboradores, e essa cultura que norteia todo o Grupo Brasileiro, né? A empresa precisa ser viva, e para ela ser viva, ela precisa muito das meninas, né, das pessoas de gente e gestão, para que isso aconteça. Sim. E nós não viemos só para fazer o nosso trabalho diário. Então, nós viemos para transformar as pessoas. Então, nós fazemos questão, dentro da nossa empresa, de desenvolver as pessoas. Então, todos aqueles que trabalham conosco, eles chegam de uma forma, e mesmo que eles vão embora para seguir sua vida rumo a outras coisas, eles saem diferente do que eles entraram. Então, isso uma coisa que é uma paixão minha, que eu acho que a gente tem que deixar algo a mais. Então, para que na hora que a gente se for, 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 50 mil, quantas forem, mas dizerem assim, eu me transformei junto com aquela pessoa. Então, eu acho que é muito mais do que qualquer outra coisa. Sim. E esse compromisso de desenvolver pessoas, não só focando no cliente final, mas na experiência daquela pessoa que trabalha com vocês. Isso Exatamente. É o que a gente, acho que encanta, né? As pessoas que fazem parte e quem está de fora de ver tudo isso. Eu acho que é um reflexo, né? Então, se a gente atende bem o nosso cliente interno, ele acaba atendendo bem o externo. E isso é uma roda gigante. Sim. Então, assim, nós temos mas muitos trabalhos que fazemos dentro do nosso grupo para poder desenvolver essas pessoas. E, assim, a gente tem um orgulho muito grande, sabe? De fazer parte disso. Então, hoje, desde o jovem aprendiz, que ele entra dentro da empresa, né, e até os diretores, eles passam por um processo, né, de mentoria. Hoje nós temos uma consultoria com a Fundação Dom Cabral, que hoje é a 4ª, né, instituição mundial que traz o desenvolvimento executivo. E aqui nós, né, tem algumas empresas na região nossa
que trabalham com ela, mas a gente tem um orgulho muito grande de trabalhar com ela e a gente vê mesmo a semente que nós estamos plantando em cada um dos 5.000 funcionários nossos. E conta para as meninas que, assim, quem não é daqui da Bahia, quem não é da região, o Grupo Brasileiro não está apenas em Itabuna. Qual o impacto, qual a atuação? Nós hoje somos 5 empresas, 2 empresas urbanas, uma em Ilhéus e uma em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e 3 empresas que elas fazem de Minas, no sul ali de Minas, do norte de Minas, quer dizer, até Recife, João Pessoa, nós fazemos. Então, a gente tem o orgulho de ser uma empresa que começou em Itabuna, uma empresa sediada, nossa sede matriz é em Itabuna, no interior, mas que hoje nós tentamos, né, e fazemos um belo trabalho, né, e que hoje desenvolve, né, as regiões em que a gente atua, né, porque são muitos empregos. Então, nós temos 5.000 empregos diretos e nós temos hoje 300 agências que têm em torno de 3 funcionários cada agência, uma média, e isso dar em torno de mais 1.500 pessoas, né? Caramba. Então, isso é bem expressivo e todas essas pessoas nós desenvolvemos, nós fazemos cursos, nós temos uma universidade corporativa que nós nos orgulhamos muito. Então, todo mundo que entra dentro da empresa tem uma trilha e eles precisam passar por essa trilha para eles poderem galgar até coisas dentro da empresa. Então, assim, outras profissões e tudo mais. Então, hoje tem gente que entrou como jovem aprendiz e que hoje é coordenador de manutenção e que só falta um cargo para ser gerente. Caramba, então, é isso. Um plano de carreira dentro da empresa. Isso, né? E, assim, a gente começou pequeno, né? O grupo começou com 10 ônibus e em 40 anos nós hoje já temos 1.200 ônibus. Caramba, vocês estão entendendo? Começou com 10. Então, muita gente aqui, independente do tamanho do negócio, acha que empreender é difícil demais, porque já quer começar, mas quer começar grande. Todo grande negócio começou pequeno, começou do zero, começou com conquistando o seu primeiro cliente. Então, uma história em 40 anos, né? Uhum. Que saiu de 10 ônibus e hoje mais de 1.000. Isso, eu acho que a gente tem que ter paixão, né? A gente tem que acreditar e não desistir, porque também não foi fácil. Então, muitas vezes a gente tinha coisas para pagar no dia e que lá atrás a gente tinha que esperar juntar o dinheiro para poder pagar. E era assim mesmo, né? Graças a Deus a gente vai crescendo, as coisas vão evoluindo, mas não foram fáceis e até hoje não é fácil. Sim. E que os desafios vão mudando. Vão mudando e vão crescendo, porque quando você tem mais pessoas, né, fica bem desafiador. O peso da responsabilidade. São muitas famílias, que não são só os funcionários, cada um representa ali a sua família, então é muita responsabilidade de quem está à frente disso. E é também isso que eu quero puxar, porque assim, eu comecei te apresentando e falando que o lugar que você ocupa é um lugar que historicamente a gente vê figuras masculinas, como é Elaine líder com tantas pessoas. Lógico, existem pessoas que estão abaixo de você e acima. Sim. Mas a figura de liderança feminina, como é que você se vê? Quais os desafios que você enfrenta? No início, as reuniões a gente fazia e só era eu. Caramba, a única mulher da sala. Isso. E aí, mas com o tempo, as coisas foram progredindo, nós também começamos a nos destacar, porque pela fortaleza mesmo, por a gente parecendo um polvo, vários braços, né? Porque fazemos muita coisa ao mesmo tempo e isso fez com que abrisse bastante, né, o caminho nosso. Sim. E foi exatamente isso. Sou uma mulher forte, e que não deixo passar aquilo que eu acredito. Brigo pela minha equipe, pelos nossos ideais. Então,
quando eu entro numa mesa, eu sento primeiro sabendo tudo aquilo que vai ser dado ali. Então, tudo aquilo que eu posso ter de conhecimento prévio, e não gosto de sair de lá sem estar, pelo menos, igual para poder ganhar. Sim. Mas também tendo a humildade de saber a hora também de recuar. Que eu acho que exatamente a vida é assim, a gente não ganha-ganha. Então, para ser ganha-ganha, nós dois temos que ganhar. Então, alguma vez eu vou perder. Sim. E a gente tem que saber a hora que precisa dar 2 passos para trás para poder dar depois 3 para frente. Então, isso é uma sabedoria que com o tempo a gente vai aprendendo. E assim, no transporte até hoje é muito masculino. Mas hoje no nosso grupo, os cargos de gerência, nós temos 12 cargos. Desses 12 cargos, nós temos o de superintendente. Tem um CEO, que é um homem. Aí depois tem a superintendente, que é uma mulher. Na diretoria, são 5, são 2 mulheres. E na gerência, a gente tem 8 e que tem uma mulher. E que ela comanda toda a área de distribuição e de compras de todo o grupo. Então, assim, nós já estamos começando a ficar mais representativo. Sim. E, assim, no nosso grupo, graças a Deus, nós não importamos para gênero, não importamos para cor, não importamos para sexo. Lá a gente tem que ver a competência. A competência. E acabou. E essas mulheres conquistaram esse lugar, mas assim como os homens estão pela sua competência. Hoje e não ela por ser homem. Não. Hoje ela é de igual para igual. Então, quando a gente vê, né, que tem muita dificuldade, nós mulheres, em acessar, lá a gente não tem isso, graças a Deus. Nós procuramos mulheres motoristas, procuramos, e quando chegam, graças a Deus, a gente tem uma capacidade de aprendizado muito grande, a mulher, né? Porque a gente sabe como foi difícil chegar aonde nós chegamos. Então, assim, a excelência de quando a mulher chega, então, assim, as mulheres motoristas, elas, você tem que ver. Então, elas são mais criteriosas, elas têm, assim, sabe? Não quer dizer que os homens não tenham, mas as mulheres, elas entram naquela regra e ela faz mais direito. É por isso que hoje, né, quando você pega os estudos, na hora que tem as batidas, os acidentes, as mulheres, o percentual é muito bem mais baixo. Bem mais baixo. Sim. E tem quantas, você sabe esse número de quantas Nós temos poucas. Hoje a gente tem, gente, é muito raro mesmo. 4 motoristas. A gente, em Salvador, a gente tem 2. Em Ilhéus, a gente tem 1. Em Petrópolis, a gente tem 1. E tem outra que acho que está em Eunápolis. E é isso. Mas a gente tem um orgulho danado, né? Sim. De ver. E mecânica também a gente tem uma. Também. Tem uma gente, mecânica. Porque são lugares que realmente eu não... Fala em motorista, acho que eu nunca fui para um ônibus onde fosse uma mulher dirigindo. Nunca... Pois é. Mas é isso, né? Eu acho que agora estão perdendo esse medo mesmo, Sim. né? E é lógico que deve ter as gracinhas, né? Que muitas delas falam, Dona Elaine, de vez em quando, vixe, é uma mulher que vai dirigindo. Mas eu digo, e olha, nós vamos muito bem. Graças a Deus, uma mulher cuidadosa, porque nós somos, né? Homens e mulheres não tem quem é melhor, quem é pior, mas nós temos características diferentes. E a mulher tem essa coisa do cuidado, né? E graças a Deus, os homens agora também estão ficando mais cuidadosos, né? Estão ficando assim... um pai mais presente, né? E isso é bacana porque muda até a inspiração dentro da empresa. Então, o cuidar deles hoje, o olhar deles hoje estão muito diferente do que era antigamente. Sim, um mundo menos machista, né? E assim, onde tem assim a quantidade, então hoje lá nós somos, homens lá deve ter 90% de homens, né? E o restante mulheres.
E a gente vê mesmo que hoje eles... acabou essa história de achar, não, você é mulher, sabe, não pode falar. Esse lugar não é para você. Não é, acabou. Sim. Né? E também, não sei se é porque a gente está na frente, a gente faz com que isso também acabe com essa barreira. Exato, porque não é em toda empresa que a gente ainda vê isso, né? Então, assim, o nosso CEO, ele é bem aberto, então faz com que isso também transborde para o restante, né? Então, a gente, graças a Deus, esse problema nós não temos lá. Que bênção. E liderança é muito sobre isso, né? O líder, ele lidera pelo exemplo. A palavra Isso. é muito poderosa, mas o exemplo Isso. é muito superior. Então, essa cultura vem de cima e vem sendo passada em todos os setores. Então, acho que faz diferença, né? E também a mulher, né? A mulher precisa ter postura. Sim. Primeiro, eu acho que todos precisam aprender. Então, nada a gente nasce sabendo. E a gente tem que ter a humildade de dizer, eu não sei. Então, muitas coisas, até hoje, eu não sei. E não é porque uma pessoa que é um colaborador meu e que eu não posso dizer, você me ensina, porque eu não sei. E tudo bem. Sim. Então, assim, ter dizer assim, olha... e assim, muitas vezes você coloca ele do lado de você, porque você não dá para você saber tudo. Então, você é boa naquilo, você tem que entender o seguinte, eu sou boa no que eu sou boa. Então, é aqui que eu tenho que ver. O que eu não sou, eu preciso ter pessoas que colaborem comigo para, juntos, a gente formar um bom. Sim. E eu acho que é isso que é a equipe, sabe? Então, assim, se você perguntar para mim qual é a fórmula do sucesso, eu vou dizer você ter pessoas junto de você que te complete. E é exatamente isso que faz a diferença com as outras pessoas. Temos problemas? Lógico que tem. Se você trabalha com muitas pessoas, né, e os processos, eles precisam estar muito bem claros, eles precisam ser transferidos, né? Eles precisam ser ensinados para as pessoas precisam entender qual é o propósito da empresa, do seu negócio, para que eles possam trabalhar naquele sentido. Né? E isso a gente só faz através de desenvolvimento com as pessoas. Sim. Você falou sobre sucesso. Toda empresa normalmente tem seus fundamentos, o que acredita que te trouxe até aqui. Você falou de equipe, a gente falou de cultura. O que mais você colocaria nessa lista que você acredita que faz parte dessa receita que trouxe vocês aqui para esse momento com esse sucesso? Primeiro, não esquecer de onde a gente veio e aonde a gente quer chegar. Então, a gente precisa entender isso, né? Isso é o propósito nosso. Aonde nós viemos, a gente nunca vai esquecer. E para onde é que nós queremos chegar? Então, nós queremos ter um produto, né, de qualidade para entregar, com um preço justo. Né? Então, e esse produto, que é o nosso serviço, e nós precisamos muito das pessoas. Então, as pessoas que trabalham com a gente, porque o nosso serviço, a gente tem um ônibus novo, mas se ele estiver sujo, o cliente não quer saber se ele está novo, né? Ele quer saber o limpo. Sim, né? sim. Então, a gente precisa ter as pessoas, eles entenderem, né, qual é o propósito nosso e o que é que eles precisam fazer para entregar o seu trabalho. E você pensa que é muito simples, mas não é. Porque a gente tem hoje, no Gente Gestão, nós temos 50 pessoas trabalhando, né? Só com o desenvolvimento das pessoas. E a gente pensa que é muita gente, mas para o conglomerado que é nosso hoje, acaba precisando das outras pessoas. Então, os encarregados, os gerentes, os diretores, todos, eles precisam entender, né, o que nós estamos fazendo para a gente tentar chegar ao nosso propósito final.
Então, então esse é assim, eu acho que é a maior lição para se ter sucesso. É a gente trabalhar com as pessoas para que elas entendam, né, o propósito do nosso negócio, a visão da onde a gente quer chegar. Pra eles comprarem essa ideia também de qual é o objetivo e trabalharem todos em prol de um bem maior ali, né? Porque acho que a sua empresa tem essa coisa de ser também apaixonado pelo público, né? Pelo cliente que está atendendo. Então, tanto pelos colaboradores, que são os primeiros clientes, a gente precisa fazer com que eles comprem a ideia, mas do público final, que é quem está consumindo, quem está pegando. Ontem fui buscar meu filho na escola, parei no semáforo e tinha um ônibus da Rota na minha frente. Ainda fiz uma foto, falei, um spoiler do episódio de amanhã. E eu acho lindo as cores. Eu vim de rosa pra combinar com a Rota Transportes. Eu amei. Mas tem disso, né? Da identificação do público, de querer o ônibus limpo, de esperar um serviço de qualidade. Então, acho que tudo isso, estando no radar não só da liderança, mas de fazer parte do desenvolvimento desses funcionários e de eles comprarem a ideia de fazerem questão também de ter esse sentimento de que essas pessoas que estão sendo atendidas merecem esse nível, né, de excelência. E isso faz parte também dessa receita do sucesso, né? Com certeza. Então, assim, a gente precisa dar ao nosso cliente o melhor, né? E isso, as empresas hoje que vão ficar no mercado, elas precisam entender isso. Então, assim, Elaine, por que hoje a parte do transporte no país inteiro está acontecendo uma revolução? E só vai ficar no mercado aqueles que entenderem que precisam que os processos eles sejam propagados internamente e que a gente tenha uma empresa viva, uma empresa que nutre nos colaboradores a vontade de fazer o melhor. E isso é muito difícil. É muito difícil, é desafiador. Só que a gente precisa fazer com que isso aconteça. Aí temos que fazer eventos. Nós temos hoje, todo mês, nós fazemos um encontro, né, com todos os colaboradores para rezar, para agradecer o mês que passou. Então, nós temos encontros de monitoria e que ajuda a colocar a pessoa a entender a pessoa, o que está acontecendo, por que não está conseguindo fazer de acordo com o que o nosso cliente merece. Nós temos escutas, porque, assim, trabalhar no trânsito não é uma coisa fácil. Então, e hoje, as pessoas, a gente está num limite, né? E muitas vezes a gente precisa ter um controle emocional muito grande. Sim. E isso a gente precisa treinar. Então, isso tudo faz parte do trabalho que nós desenvolvemos lá. Sim, porque vocês como empresa, né? Porque eu não tinha nem parado para imaginar a vida ali do motorista, das pessoas envolvidas. Trânsito é uma coisa estressante. A pessoa que trabalha no trânsito, então quantas horas está ali dirigindo, passando por estresse, porque infelizmente essa é a realidade. Então como que vocês dão esse suporte para que essa pessoa tenha esse desenvolvimento de uma inteligência emocional, um controle emocional, para não se ter episódios ali, né, que infelizmente é muito comum, né? Não digo nos ônibus, mas motoristas, cidadão comum, briga sempre, um estresse, porque o trânsito em si traz isso, né? É isso, na rotina, né? E muitas vezes o que foge também da rotina. Então, e é assim. E a gente precisa preparar. Sim. Porque não adianta a gente ter ônibus novos, né? Super modernos. Que hoje os ônibus, se ele tem vê que o motorista está chegando perto, eles dão sinal ao motorista para ele diminuir. Sim. Hoje nós temos um centro operacional centro de controle operacional dentro da empresa, onde que ele rastreia os nossos carros aonde ele estiver no país. E faz comunicação direta com o motorista. Sim, então, hoje nós temos tecnologia de face, onde que todo motorista, ele fica como um Big Brother.
E se ele tiver qualquer sinais de cansaço, ele é acionado e ele para no próximo ponto para que a gente faça a troca. Então, nós temos hoje uma rede de proteção para que não aconteçam os acidentes, porque se acontece um acidente, nós começamos do zero. Então, nós colocamos todos os que fazem parte daquela série, né, nós temos roteiros de viagens, né, de ônibus, e aí aqueles roteiros, eles entram em sala de aula, independente se foi com ele ou não, e passa. Todos os nossos motoristas que passam por independentes de pequena monta ou de grande monta, e eles vão para a sala de aula, eles fazem direção defensiva novamente e passa por psicólogos para poder ver se tem alguma coisa a mais. Então, a gente tem uma grande preocupação. Sim. E, assim, a gente se orgulha desse trabalho que a gente faz, sabe? Sim. Então, a nossa equipe hoje, né, de gente e gestão, ela hoje vai para todos os congressos, né, que possam ter no país, né, de desenvolvê-las para que a gente possa passar, né, para o nosso colaborador o melhor, para que isso lá na frente reflita no nosso serviço. Sim, essa preparação, né? Essa base é muito importante para tudo, para o dia a dia, para o que vai ser oferecido. Então, é uma responsabilidade muito grande e que tá aí. O resultado é fruto disso, desses cuidados, desses detalhes, né? Eu vejo assim, sabe? Independente se é uma empresa pequena ou uma empresa grande, a gente precisa primeiro saber o que nós estamos fazendo. Conhecer o que você faz, e né? E para conhecer, a gente tem que estudar. Sim. Não tem jeito, não tem outra coisa a não Sim. ser estudar. Como é que a gente prepara, né, o ônibus, ou o alimento, ou o que quer que seja, como é que nós vamos vender? Então, tudo isso é uma preparação que é um processo e que precisa ser pensado e estudado, porque também muda rapidinho. Sim. Então, hoje está de uma forma, daqui a 1 ano, você pode ter certeza que não vai estar mais da mesma forma. Exato. E nós se manter atualizado, né? Precisamos estar antenado. Sim. E como é que a gente se antena? Lendo. É que, infelizmente, hoje é uma coisa que nós incentivamos muito, tanto interno quanto externo, é a leitura. A gente vê que hoje, para o nosso país sair de subdesenvolvido para desenvolvido, se a gente não tiver uma população que leia e que entenda aquilo que está lendo, a gente não vai conseguir fazer essa mudança de chave. E, infelizmente, eu vejo que a gente precisa incentivar mais. Então, assim, e não pode esperar por ninguém. A gente tem que fazer a nossa. Então, nós temos que fazer o nosso meio. E isso é uma das coisas que nós, né, do grupo brasileiro, a gente faz muito. A gente incentiva a leitura. O que a gente pode propagar de trazer o conhecimento para as pessoas, a gente faz. Excelente. E isso é uma missão e é um propósito meu como indivíduo. Inclusive, de leitura, você tem um projeto junto ao UESC, né? Isso. Fala um pouquinho disso. Eu tô com a lista aqui dos projetos sociais que vocês estão envolvidos, mas essa da leitura é uma que me toca muito, porque quando eu fui lançar meu livro, eu fui totalmente desaconselhada. Porque eu falei assim, eu quero lançar o primeiro livro de empreendedorismo para artesãs. E aí, a primeira pergunta que me foi feita é, mas artesã lê? Como é que você vai lançar livro para um público que não lê? Eu falei, bom, se não é a realidade hoje desse público ler, vai ser a partir de agora, porque eu vou fazer minha parte. Então, se elas não tinham um livro, agora elas terão um livro para ler. E eu lancei 2 livros só para artesãs, direcionado para artesãs. É um livro que já é best-seller. E depois que lancei ele, no meu treinamento principal, a gente tem um clube do livro. Que aí eu já tive ano em que eram 12 livros, e eu vi que era difícil acompanhar, as meninas não conseguiam ler 12 livros no ano. E aí eu passei a fazer o clube com 6 livros. Então, elas tinham ali
né, 2 meses para fazer a leitura, e a gente reunia essas mulheres e debater o que a gente aprendeu com aquelas leituras. Normalmente eu seleciono livros que são livros de negócios, que falam de vendas, enfim. Mas eu recomendo muito leitura de literatura, de todos os gêneros, porque eu acho que tudo nos enriquece de formas diferentes. Então, falar de leitura é uma coisa que me toca a alma, porque é uma das minhas causas, é uma das coisas que eu acredito e que me trouxe até aqui. Porque eu sou uma leitora voraz, eu tô sempre em busca de aprender de diversas formas. Podcast é uma delas, os livros são outras formas de também me abastecer, de ir conhecendo novos assuntos. E esse projeto me toca profundamente. Então, fala para as meninas, para o público que está assistindo, como que é esse projeto, de onde surgiu o seu papel nele. Isso, é um trabalho que nós fazemos junto com a TV Santa Cruz, com a UESC, e aí a gente faz um trabalho junto, onde a gente incentiva a leitura, e aí tem um concurso de redação, e isso faz com que propague na região inteira, né? E é muito lindo, né? A gente vê crianças, e você não tem noção das redações, coisa linda, muito linda. Né? Então, eu vejo que isso é uma sementinha que a gente toca para os mais novos, para que eles cheguem né, na idade deles e sejam melhores do que está acontecendo hoje. Sim. Porque na nossa época, na minha, né, na sua não, na minha época, a gente pouco tinha esses concursos, esse incentivo, né? E hoje em dia não, hoje em dia precisa ter, porque a tecnologia é muito boa, mas a tecnologia deixa as pessoas muito fora da leitura. Sim. Então, eu sou voraz. Eu leio quase 3 livros por mês. Porque todas as noites eu não consigo dormir sem ler. Mas isso começou aos poucos, né? E começou, eu tinha 13 anos e nunca mais parei. Mas isso não são todas as pessoas que fazem isso, né? Sim. E a gente precisa incentivar. Então, comecem a ler uma página por dia. Porque lá na frente você vai estar lendo 3, 4, 5 capítulos e querendo mais. E você tem que guardar o livro, porque senão o horário, senão você fica com sono. Você esquece tudo que tem para fazer porque quer. Para terminar. Né? E isso é uma coisa maravilhosa. Sim. Né? E é isso. Então, assim, a gente incentiva muito. E a gente já teve a UESC pra gente é como se fosse uma alça do bem, sabe? Então, tudo aquilo que a gente pode fazer junto com a UESC, a gente, não é só com a UESC, com as faculdades. Porque isso traz, sabe, aquele sal. Né? Então, a faculdade traz isso, porque as pessoas que estão ali, elas estão ávidas a estudar, a fazer. Então, é o dia a dia delas isso, e isso acaba mostrando a outras pessoas do lado, e isso é um poder de transformação. Vai contagiando, né? E é um contágio positivo, gostoso. Isso, e transforma, né? Então, hoje eu tenho muitas pessoas dentro da empresa que não lia e que hoje já lê. Então, hoje nós temos livros espalhados pela empresa para que isso aconteça. Então, lá, as meninas da Gente Gestão, elas incentivam isso. Eu compro livros, deixo lá para que elas dê às pessoas, para eles lerem e depois até ir na frente, na reunião, e mostrar para as pessoas o que eles entenderam do livro. Então, a gente faz isso. Então, a gente tem um costume disso dentro da empresa. E, assim, a própria Fundação Dom Cabral, com as mentorias que elas fazem, elas acabam mandando artigos para nós que tem a ver com o nosso negócio e que isso faz com que todo mundo tenha que ler, né? Mas, assim, para todos, não esqueçam de ler, não esqueçam de estudar, não esqueçam de olhar seus números. É muito importante você entender o seu negócio. Então, porque se você não entende o seu negócio, você não sabe o que pode fazer para melhorar. E olha, o desperdício
é uma coisa que faz com que você não alavanque para cima. Então, vai para baixo. Então, você precisa entender através da sua planilha. Entenda a sua planilha. Para que você consiga, né, melhorar o seu negócio, a lucratividade e o crescimento dela. Perfeito. Entender do seu mercado, entender do Isso. seu negócio. Eu vejo muita gente com paixão, vontade de empreender, vontade de começar, mas que não se debruça a entender que mercado é esse. Ah, sei lá, eu faço bons bolos, bons doces. Quero começar a empreender nessa área da confeitaria, mas não se debruça a entender quais são as margens, qual é o tamanho desse negócio, público-alvo, não conhece seus próprios números. É difícil um negócio de desenvolver sem isso, né? Isso. E também saber o seguinte, até onde eu posso ir. Porque também você não... Tem horas que você tem que ir até aqui e daqui para lá não dá mais para mim. Então, aí o que eu faço? Aí você tem que arranjar pessoas que lhe ajudem a poder alavancar. Porque a gente tem limite. Isso eu estou lhe dizendo por mim. Eu também tenho o meu limite. Sim. E eu preciso entender também o meu limite. Eu preciso me conhecer. Isso é uma das coisas também que a gente precisa começar a conversar com a gente mesmo. A gente muitas vezes conversa com um monte de gente e esquece de conversar com a gente para conhecer quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades e os nossos defeitos, aqueles que não tem jeito, que a gente não vai melhorar de jeito nenhum. E tem uns que a gente consegue melhorar. Sim. Então é isso que faz com que você melhore, você seja uma pessoa melhor a cada dia. Então, assim, e não achar que não pode melhorar, né? Eu sou melhor, né, do que eu era. E quando eu sair daqui, eu vou ser muito melhor ainda. Porque isso que a gente tem que aprender a todo momento. Então, a gente aprende com todo mundo. Sentar na cadeira de aprendiz, né? Isso. Estar na vida com essa postura. Eu tenho essa premissa. E você falou de pontos fortes, pontos fracos. Eu quero tanto que você me diga quais você considera os seus pontos fortes, que também te trouxeram até aqui, que faz de você uma líder diferente, uma mulher diferente nessa sociedade. E sobre desenvolver, tem gente aqui que tem síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, você tá aqui diante de uma mulher que a gente sabe que é uma mulher forte, uma mulher líder, que tá te dizendo, querida, tudo bom, que você deve se desenvolver. Porque tem coisas que são muito características nossas. Como você falou, olha, eu já entendi que daqui eu não saio. É isso. Que é uma característica minha, mas outras tantas habilidades podem ser desenvolvidas. Então, por que eu vou ficar no mesmo lugar, né? É isso. Então, por exemplo, eu sou super comunicativa. Sim. Então, é lógico que tem lugares que eu vou e fico mais quieta, mais calada. Isso eu me esforço para conversar menos. Eu me esforço. Porque é comunicativa e carismática. Então é difícil segurar a pessoa que é comunicativa e carismática. Mas eu me esforço e consigo. Sim. Então, assim, mas se você perguntar, é uma coisa que eu faço por livre e espontânea vontade? Não, mas faço. Então, assim, eu preciso entender que o meu jeito, aquelas coisas que sou eu, né? E que tem horas que eu vou precisar me conter para conseguir isso, para chegar ao objetivo que eu quero. Sim. Então, e várias formas. Então, eu sou comunicativa, eu sou persistente. Então, eu não sou aquela que faço uma vez, deu errado. Larga a mão. Não. Eu volto, penso, meu Deus, eu errei no quê? O que eu posso melhorar? E aí vou lá e faço de novo. E tudo e tal. É lógico que tem coisas que também a gente vê o seguinte, isso aqui não dá para mim. Então, quem é que eu posso arrumar que faça isso aqui melhor do que eu e que agregue valor ao meu trabalho? A gente precisa ter a humildade para saber, olha, isso aqui eu não sei fazer bacana. Então, quem é que eu vou chamar para poder trazer aqui para o meu lado para que fique uma coisa Unir bacana? Forças, isso! Né? Unir forças. Então, e é exatamente isso. Então, saber com quem que você vai agregar. Então, assim, é não achar que você sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Exato. Zero. Se alguém for achar, né, que você sabe tudo, você já começou errado.
E desconfie, que se te mostrar que sabe de tudo, que ninguém sabe de tudo, né? Não sabe. Exato. Então, assim, hoje, olha, hoje, assim, a gente lá está numa fase muito grande de melhorar o nosso processo de limpeza. Que nós fizemos uma pesquisa de mercado, e a pesquisa de mercado disse que uma das primeiras coisas que o cliente, independente se é um cliente nosso ou um cliente de... Primeira coisa que eles olham é a limpeza e o cheiro. Então, a gente está reformulando os nossos processos de limpeza. E aí a gente chama todos. E como? Vocês não têm noção como é difícil a limpeza dos ônibus. Porque são muitos lugares pequenos, muitos lugares fundos e que precisam ser limpos. Sim. Então, os cabeçotes são trocados todos os dias. As cadeiras, todas as semanas, elas são limpas a gente tem um equipamento que limpa as cadeiras. Então, e isso é feito rotineiramente. E a gente está agora chamando todos para a gente aprender se a gente está fazendo certo. Por quê? Porque a gente viu que cada dia que pode melhorar mais. Sim. Mas para a gente, então a gente não sabe. A gente tem que chamar. Vamos chamar todos para ver o que a gente pode fazer para fazer melhor. Sim. Porque é assim. Aperfeiçoar os processos, né? Para aperfeiçoar os processos, a gente tem que chamar de quem é de direito. Que não somos nós. Sim. Então vamos chamar a todos para eles darem a opinião, até para se sentir, fazer parte dessa mudança. Sim. Porque mudar é muito difícil. Então, para mudar, a gente ou envolve as pessoas que estão ali ao seu redor, ou então você não vai conseguir. E até envolvendo, mudança envolve resistência. Nem todo mundo tolera a mudança. É desconfortável mudar. Então, até envolvendo, você vê resistência de uns, você vê, não, mas pra que vai mudar se a gente já faz assim há tanto tempo? Acredito que até essa questão de... A empresa tem 40 anos, o grupo tem 40 anos, vindo de lá pra cá, a própria mudança da internet, da forma de fazer marketing, de criar conteúdo, trazendo... Tudo isso é mudança e que é pra se adequar, pra chegar ao seu consumidor final, a passar, a transmitir sua mensagem. Vocês viveram todas essas fases, então são mudanças e que envolvem resistência, de certa forma. Né? E os nossos 40 anos, né, o transporte em si, ele deu uma guinada muito grande. Então, a tecnologia entrou muito forte. Né? E hoje, as empresas que não aderirem à tecnologia, ela vai ficar para trás. Então, hoje nós temos mobile para poder fazer vendas. Sim. Nós temos, então, toda a comunicação direta. Então, Salesforce, e tudo aquilo que se possa fazer para entrar em contato com o cliente, nós temos, né, no nosso grupo. E é um aprendizado a cada dia. Que também sempre tem coisa nova surgindo, né? Não, a parte de tecnologia é uma coisa surreal. Formidável, né? Sim. E a gente tem hoje até grupos externos que nos ajudam. Porque a gente vê que a gente precisa de ajuda. E é aquilo que eu te falo, né? A gente não é o nosso negócio, então vamos chamar de quem é o negócio para poder agregar valor, né? E a gente poder se desenvolver. Temos muitos problemas, sim. Todas as empresas têm, mas a gente tem a mente aberta para tentar melhorar. Que é muito importante. É isso. E para melhorar, a gente precisa ter as pessoas. Por isso que, então, assim, acaba sendo uma cadeia. Né? Uma cadeia mesmo. E que a gente tem que fazer um pouco em cada uma delas para a gente chegar ao objetivo que a gente tem. A gente tem que ter muita fé para que o dia a dia seja... E muita saúde. Sim. Então, assim... E agradecer a Deus, porque a tal da saúde, a gente precisa dela para a gente poder estar aqui bem. Sim, sem ela mais nada. Mais nada. Você pode ter todos os projetos, todas as ideias, se não tiver saúde, perde você não sentido, tem... né? Né? E isso.
Então, assim, eu vejo isso, que eu acho que as pessoas, acreditar nas pessoas. Então, eu tenho isso em mim. Eu acho que o poder de transformação, do desenvolvimento das pessoas é uma coisa muito forte. Então, eu acredito que nas pessoas. Então, assim, a minha equipe, se você perguntar qual é a melhor equipe, a minha. Eu sei que todo mundo vai achar que a equipe é a melhor de cada um, mas a minha porque é aquela que está ali comigo dia a dia. E assim, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que estão com a gente há 35, tem gente que está há 10, e as novas, então assim, e tem tanta gente nova, então a gente também precisa estudar, porque assim, os novatos que estão chegando, estão indo para a faculdade, tal, volta com coisa nova, e senão você fica uma velha, e dizia assim, aquela velha não sabe de nada. Não dá, né? Não tem então, como. Não dá. Então, vamos ter que estudar. Então, a gente pega mesmo para estudar. Então, eu tiro, no ano, eu tiro um mês, né, de estudo, porque a gente precisa eu preciso dar exemplo. Sim, lidera pelo exemplo. Isso, sim. Então, assim, os diretores, eles têm as suas monitorias, têm os seus coaches e que precisa atingir aquilo. Então, eu, Cadman, Paulo, Patrícia e todos os outros que trabalham na nossa equipe, eles todos vão para cursos para poder melhorar a sua área de trabalho. Semana que vem, nós vamos ter 2 dias que todos os meus executivos estarão em sala de aula. Olha. 52 pessoas vão estar em sala de aula, lá no SESC Senat. Por quê? Porque precisa se desenvolver. E aí me pergunta o segredo do sucesso, Japão. Você entendeu? Tem segredo? Tem trabalho. Tem fazer o que precisa ser feito. Boas decisões e para além das decisões, as ações. Que é muito importante. Agora eu quero que você revele, porque a gente estava conversando antes do episódio começar, e você falando do tamanho já do grupo, dos lugares em que vocês atuam, mas dessa predileção de ainda assim decidir permanecer em Itabuna. Que carinho é esse que você tem por Itabuna? Indo na contramão, talvez muitas, como eu comentei aqui, muitas empresas talvez não estivessem mais com uma sede em Itabuna, por exemplo. Se tem uma expressividade maior numa outra cidade, talvez migrasse, né, para uma outra cidade. Qual é a sua relação com essa cidade? Foi aqui que a gente começou. É aquilo, é de onde a gente veio. Sim. Aqui foi de onde a gente veio. Então, assim, acaba isso ficando, tendo raízes, né? Hoje, a empresa, ela tem um grande movimento em Salvador, na região metropolitana lá. Mas ainda a gente tem um carinho com a cidade, sabe? Reconhecer mesmo que foi daqui que tudo começou. E aí a gente está aqui ainda. E aí eu te falo a verdade, que eu adoro essa cidade, porque aqui tudo é muito perto, as pessoas aqui são muito agradáveis. Não quer dizer que lá não seja. Sim. Mas você tá entendendo? Tá bom, né, querida? É diferente, entendeu? E assim, tão engraçado, né? Quando a gente tá numa reunião, a gente vai em São Paulo e tal. Sua sede é aonde? Em Itabuna. Itabuna fica onde? No interior da Bahia. E a gente tem um orgulho disso, sabe? E de saber que de uma região pequena a gente conseguiu chegar, né? É onde a gente chegou. E a gente luta para que o desenvolvimento da nossa região, que é uma região lutadora, batalhadora, Sim, que tem uma história riquíssima e que fazer parte é muito legal, sabe? Então, é exatamente isso. Eu acho que é o orgulho de pertencer a essa região maravilhosa. Coisa linda. Ó, eu recebi uma lista, só quero falar dessas atividades sociais que eu mencionei. A gente falou do projeto Lápis na Mão. Sim. Que envolve a parte de leitura, da redação, do concurso. Espaço Aconchego. Fala o que seria a Espaço Aconchego. Isso, nós fizemos uma reforma nessa casa, que é uma casa que acolhe crianças, né, que não tem
pais, que os pais aconteceram problemas e aí eles vão para lá. E aí a casa ficou uma beleza. E isso foi interno, né, que os colaboradores ajudaram. E nós reformamos essa casa e foi uma coisa muito bacana e que a gente tem orgulho mesmo de ajudar. Que lindo. MEC Dia Feliz, vocês têm participação ativa também no MEC Dia Feliz? Tem 19 anos que a gente participa. A gente conecta as crianças com esse dia. A gente faz todo o transporte de todas as crianças que participam desse evento. E a gente também leva a creche Maria Goretti e a irmã Margarida, né, todas as crianças para participar desse momento. É um momento muito lindo. É lindo demais. E de saber que a gente está fazendo a alegria daquelas crianças e ainda ajudando outras pessoas. É bom demais. Emociona. Corrida Rota 30 anos. Que evento é esse que foi? Foi assim. A gente tem 30 anos, né? Que a gente comprou a empresa. E nesse ano nós fizemos 30 anos. Só que a vida toda, então assim, o 25 anos, o 20 anos, nós fizemos uma coisa muito interna. E desse ano a gente quis fazer uma coisa que compartilhasse com a comunidade, mas que também fizesse o bem. E aí nós juntamos e fizemos uma corrida, onde teve caminhada, teve corrida de 5 e de 10 quilômetros, né? E aí junto com a prefeitura, e nós fizemos um evento e que foi muito bacana, onde a gente promoveu a saúde, mas promoveu o bem-estar, né, o lazer, e ficou muito bonito. Estava nessa cor aí que você está. Todo mundo Rota Transportes, amorosa. Pois é, mas foi muito bacana, né? Foi maravilhoso. Foram dias gloriosos e que vão ficar marcados na nossa história. Com certeza. Rota da Educação no Trânsito. É isso. Nós temos um grupo de pessoas entre motoristas, instrutores e o gente de gestão que vão nas escolas falar sobre o trânsito. Então, eles ensinam as crianças como se comportar no trânsito, bicicletas, como algumas sinalizações, e isso é uma coisa muito bacana que nós fazemos externamente. E interno, nós temos mensalmente, nós pegamos grupos de motoristas, né, dentro da empresa, e que a gente fala sobre o comportamento do motorista de ônibus perante o trânsito. Como é que ele tem que se comportar com pedestre, com bicicletas, e assim, é muito interessante, é um trabalho, né, que nós fazemos interno e que é fantástico, porque faz com que o motorista se passe no lugar dessas pessoas. Sim. Então a gente faz passar pertinho, sabe? Então coisas assim que não pode fazer, para eles verem como é que se ficar no lugar do outro. Coloca na prática Isso, a situação. Exatamente. Perfeito. É muito interessante. Eu imagino. Eles se colocando no lugar, muito interessante. Rota da Educação, projeto interno com ônibus adaptado como sala de aula. Isso. E nós temos um ônibus e que ele é todo cheio de computadores, tem 12 computadores, e nós convidamos os filhos dos funcionários, as mulheres dos funcionários, os funcionários, a terem aula de computação. Então, Excel avançado, Excel básico, Word e outras coisas mais que tem, e a gente contrata os professores que vão para lá e eles ensinam a turma, e fazem uma turma mesmo, é muito interessante. A gente já entregou mais de 3.000 pessoas já. Caramba, eu tô impactada, encantada aqui com essas iniciativas, né? E que realmente é o que você falou desde o início. Uma vontade genuína de desenvolver pessoas. Todas essas ações, elas estão
caminhando para uma mesma direção. Parcerias solidárias, apoio ao albergue Bezerra de Menezes, com campanhas de cobertores, itens essenciais, colaboração na feijoada da creche Irmã Margarida, auxiliando na manutenção da instituição, desconto estudantil concedido a instituições como o ESC, o FSB e outras sem abatimento fiscal, reforçando nosso compromisso voluntário com a educação, uma outra coisa que é um traço muito marcante, né, de vocês. E incentivo ao esporte, participação e patrocínio de diversas corridas. Isso eu vejo muito nas redes sociais. Sempre acontecendo algum evento relacionado, como você falou, a saúde, a bem-estar, a lazer, e que a rota ou outras do grupo? Aí é do grupo mesmo, Do grupo. Tem várias. Várias. E a gente colocou aí os da rota, mas nas outras regiões, em Irecê, em Salvador, que fazem também. Virou moda, né? A tal da corrida, né? Está em alta, altíssima. Altíssima. E assim, tá aí uma coisa que 0800. Democrática, né? E todo mundo pode fazer. Sim. Então aí a gente viu que era uma coisa muito bacana da gente incentivar. E aí a gente, acho que tem uns 3 anos que nós já fazemos algumas dessas corridas, e cada dia que passa, e as pessoas dentro da empresa. Nossa, tem um arquiteto nosso aqui da região, que ele começou na corrida da rota, não parou mais. Olha aí, mas você também corre. Corro. Gente, eu vejo. Eu fico chocada, porque eu não corro nada, né? Eu corro. Eu tenho um joelho de 84 anos. Mas o meu joelho também não é bom, não. Mas a gente vai assim mesmo, tá? Vai como dá. Vai como dá. Mas precisa ir. Sim. E assim, depois o exercício físico é uma coisa incrível. Porque você você sente muitas dores. Mas aí, a partir de um certo tempo, 2, 3 meses, começam as dores a irem embora. E a partir do momento que você não faz, é que a dor vem. Então, assim, para mim, hoje virou como se fosse um remédio, né? Que todo mundo precisa tomar todo dia. Sim. Eu preciso tomar. Então, de segunda a sexta-feira, eu faço minha academia. E sábado e domingo, eu dou uma corridinha, eu dou uma andada, faço alguma coisa. Até porque até isso fez com que meu corpo, sabe, o meu peso ficasse estagnado. Não, corpinho, querida, de menininha. Não, nem tanto, não, mas tudo bem. Vocês não estão vendo, mas eu posso afirmar, você sabe que eu não minto. E isso é a questão da vitalidade, de ter energia para trabalhar também. Porque a pessoa que é sedentária, ela tem muito menos mobilidade, muito menos energia, disposição. E depois que você chega a uma certa idade, né, eu tenho 53, você entra na menopausa, a menopausa é uma coisa super difícil, né? E que a mulher, né, ela precisa se exercitar para poder ter vontade de fazer as coisas, porque o corpo pede para você ficar quieta. São muitas alterações. Muito, né? Demais da conta. Eu sofri muito. Né? Várias coisas aconteceram comigo foi o período que eu tive Covid, o período que eu entrei na menopausa, então assim, foi muita coisa, aconteceu várias coisas ao mesmo tempo, e que as mulheres precisam se cuidar. Se cuidem, por favor, vão ao médico, veja como é que estão seus hormônios, né, para que você consiga ter uma vida bacana, né? E a atividade física como um aliado também, e a parte da amizade, que hoje eu estou fazendo crossfit, eu vejo que o ambiente em si também me mantém numa outra energia. Essas atividades a gente pode fazer com quem a gente ama, nossas amigas, e isso faz toda a diferença, né? Não fazer atividade ali sozinha. É isso. Ter a companhia. Eu também não gosto, né? Eu tenho minha academia que eu faço já tem 10 anos, no mesmo lugarzinho. E aí lá, sabe... O grupinho. Tem um grupo que já mais ou menos já ficou, mas aí um sai, entra e tá... E eu tô lá. Sim. Eu tô lá. Firme. Firme. Mas é isso, né? Eu acho que a gente precisa ter persistência. Sim. Eu digo que um negócio, independente se é do corpo ou se é um financeiro ou empresarial, a gente precisa ter persistência. Porque um dia você vai estar bem, o outro dia você não vai estar, mas você precisa ir. Então, as coisas, elas, né, a gente tem uma economia muito maluca e que a gente precisa ter cuidado, né, com o nosso negócio, com a nossa empresa, né, estudar todos e saber o que você está fazendo. Então, você lê,
porque dá sinais. Sim. Então, assim, as coisas vão dando sinais que tá bem e o que tá mal. E você precisa ter pessoas junto de você que façam o que você não faz. Né? E muitas vezes isso te dá um certo incômodo, porque as opiniões divergem. Sim. Mas você precisa dessas pessoas para você poder se oxigenar e para você passar pelas dificuldades. É verdade, porque sozinho é muito mais difícil. Muito E difícil. é por isso que muitos negócios não dão certo. Isso. Porque tem gente que é cabeça dura, acha que é autossuficiente, que não precisa de mais ninguém e vai ficando para trás, né? Isso, exatamente. Eu acho que você precisa ter pessoas junto de você que te complementam. Perfeito. Eu quero falar da Elaine mãe. Ai, eu acho que é o meu, assim, maior bem, sabe? Eu sofri muito para ter meus filhos. Eu perdi 3. É mesmo. É. Antes de Maria Maria, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina que é médica e ela tem 26 anos. Ela tem 2 anos de formado, graças a Deus. Uma conquista também. E tem um menino, que é João Paulo, que tem 18 e está começando agora a parte acadêmica. São 2 filhos, um completamente diferente do outro. É uma coisa incrível. como são, né? São muito diferentes, mas são o meu viver. Enquanto estão pequenos, você tem junto de você. E você tem gestão daquilo. Aí, a partir do momento que vão crescendo, você começa a compartilhar a gestão. E a partir de um tempo, você já não tem uma gestão nenhuma. Não faz parte ali. E você só vai administrando algumas coisinhas aqui, jogando um salzinho aqui, dizendo não é bem assim. Olha, e assim, com muita calma, porque também você não pode ultrapassar o seu paredão para você não criar barreiras, né? Mas acho que eu não seria feliz se eu não tivesse filho. Eu sou apaixonada pelos meus 2 filhos e acho que foi o maior presente que Deus podia ter me dado. Ter sido mãe. Né? Então, assim, é muito doloroso, né? Porque você quer fazer com que seus filhos não passem aquilo que você passou. Mas o que é para ele passar, ele vai passar. E você precisa entender que você vai precisar ficar do lado, muitas vezes para segurar no colo, muitas vezes para enxugar as lágrimas, mas está ali sempre, né? É isso. Faz parte desse papel. Mas você falou que teve dificuldade. Tive. Foi para antes da primeira? Eu tive um 4 meses, quase 5, eu perdi. Eu enlouqueci. Aí depois tive Maria Paula com um deslocamento de placenta, sabe? Muito grande, tive que ficar deitada. Levei o escritório para dentro de casa, numa época que a empresa ainda era pequena. E aí precisava de mim. E eu levei para dentro de casa. Então fazia toda a parte. Na época eu ficava muito com a parte de gestão financeira. Elaine inaugurando home office, viu, Japão? Lá 26 anos atrás. Pois é. E aí fiquei em casa bastante tempo. E aí depois disso perdi mais 2. Caramba. E fui no fundo do poço, porque eu queria ter outro filho, que eu acho que eu ficava assim, meu Deus, minha filha não vai ter um irmão, não vai ter sobrinho. E eu queria ter outro. Aí até um dia eu desisti. Eu disse, não dá para mim mais, Deus, eu não vou mais. E eu não tomava remédio. Eu já não tomava remédio mesmo. Aí eu falei, Paulo, vamos fazer uma inseminação? E aí na época tava aquela fase, sabe, de inseminação que estava começando, isso para um menino. Aí eu disse, tá bom. Então eu liguei, marquei, não tinha para aquele mês. Aí só tinha para março. Isso era em setembro. Aí eu marquei e disse, beleza. Aí
Você sabe o que é esquecer? Relaxou. Relaxei totalmente, esqueci e tal. Aí, quando chegou janeiro, quando eu fui ver, estava grávida. E porque minha tia Ana, um beijo, viu, tia Ana? Tia Ana que disse pra mim, tô achando que você tá com uma barriguinha. Não tá certo isso. Aí meu Deus, quanto tempo tem que eu... Não tinha nem se dado conta. Não! Maravilhosa. Nada! Aí quando eu fui fiz o exame, pá, Deu. foi eu descobri perto do aniversário de Maria Paula, né? E aí pronto. E aí não tive nenhum problema na gravidez do meu menino. Zero de problema. Zero. E foi uma bênção. E é muito bom ter filho, família, né? Sim. Eu acho que você pode ter todo o sucesso, mas a família é uma coisa que é tão bom você voltar para casa e tão lá, né? Tudo arrumadinho, tudo quietinho, tudo tem seus problemas, né? Ninguém tá dizendo aqui que não tem problema não, viu, meu filho? E é muito problema. Nem se iluda. Só que tudo administrado, né? E faz parte. Eu acho que é o que dá o... É o tempero. Eu acho. E eu acho o máximo. Então, assim, eu vibro. Até essas diferenças que você falou, um não tem nada a ver com o outro, a personalidade bem Nossa, diferente. Enriquece isso. ainda mais a experiência, Aí né? um chega... Minha velhinha, cheguei! Eu digo, meu filho, vem cá, me dá um abraço. Mas eu acho eles super parecidos. Assim, fisicamente. São Agora, parecidos. a personalidade não tem. Não são bem diferentes. Ele já sabe qual o curso que ele vai fazer? É isso. Ele está entre direito e administração. Eu louca para ele fazer administração, mas a gente está deixando bem a cargo dele para que ele escolha. Porque eu acho assim, muito novo para a escolha de vida. Então, minha menina, quando ela entrou na faculdade, ela se formou em medicina com 24 anos. Bem novinha. Novinha. E hoje ela trabalha com a gente, faz medicina do trabalho, mas quase não atua na área de medicina. Ela está, cada dia que passa, se envolvendo mais na parte administrativa. Agora está passando pela área de TI, porque a gente tem uma carreira, né, dos filhos dos sócios, e que eles entram na empresa como trainee. Eles passam 2 anos visitando todas as áreas da empresa, e que nessas áreas eles são pontuados pelos encarregados de cada área. E a partir daí, a gente começa a fazer um trabalho com eles para entender qual é o setor que mais ele gosta. Entendi. Porque é aquilo que... A paixão. A sua paixão. Sim. Então, a gente, para ser bem, para fazer bem, a gente precisa fazer, sabe, com paixão. Sim. A gente tem que gostar de todo dia acordar e ir para o trabalho. E até para saber essa paixão, eles passam para Isso, todos. Reconhecimento. Isso, aí ficam 2 anos depois de formado. Então ela, mesmo médica, ela vestiu uniforme, ela vendeu passagem, ela fez todo o trâmites, e aí foi descoberto que ela estava amando a área de TI, enquanto ela está fazendo pós-graduação na área de trabalho, de medicina do trabalho. E aí depois ela vai ver se é isso mesmo que ela quer. Se ela quiser seguir para a área de gestão e não fazer mais medicina, fazer o quê? Então, mas todo o conhecimento é válido, né? Ela vai levar isso para a vida dela. Sim. E isso vai acontecer com o menino, aconteceu com os filhos de Ronaldo, que já trabalham na empresa. Um já é diretor e a outra é controller. Todos eles passaram pelo Eles passaram por isso, tudo direitinho. Então, isso já é uma coisa já bem, bem formatada dentro da empresa, e que a gente vê que é só assim, né? Porque uma empresa familiar, para ela ser perpétua na vida, né,
empresarial, ela precisa ter, sabe, regras. Continuidade também, direção. E aí tem que ter as regras mesmo, porque hoje, né, são 6, amanhã são 12, 20, e aí? Sim. Então, precisa saber mesmo regras para poder que isso, a gente possa ter uma empresa, né, bem e todos bem. Sim. Então, é um trabalho que a gente desenvolve, né, no setor de gente e gestão, e que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Que história, viu, Japão? Você está totalmente inspirado nesse momento, não está? Eu estou aqui com o meu bate-bola. Gente, que demais. Não, eu posso contar para as meninas? A gente se conhece por causa do balé. É Tia Elaine, não é Elaine? Você não tem noção de quanto eu tô me segurando aqui para não chamar de Tia Elaine, entendeu? Eu Pode conheço chamar. e de ir para todos os aniversários de Maria Paula, que sempre foi um espetáculo à parte, porque meu irmão estudou junto com ela, era da mesma Pois sala. é, mas aqui isso tem uma história. Então, eu não tive condição alguma de fazer festa. É mesmo? Então, tive poucos bolos e eu sempre dizia assim, eu vou trabalhar muito, porque no dia que eu tiver meus filhos vão ter a festa que eu queria ter. É mesmo? Esse é E a aí, raiz. graças a Deus, eu pude fazer isso. Então, eu tenho assim, sabe, eu agradeço a Deus todos os dias por eu poder ter dado a chance de dar aos meus filhos o que eu não tive, Sim. né? E que meu pai fez de tudo para ter. Então, assim, porque meu pai começou de caminhoneiro, né? E foi indo. Então, assim, a história, né? Então, assim, eu tenho, então, assim, os aniversários eram construídos todos da minha cabeça, eu que desenhava tudo. E aí, arrumava gente que... Fizesse o sonho se tornar uma... Gente, a loucura! Eu tenho lembranças da minha infância. Eu tenho memória péssima. Péssima. O balé tem um lugar sagrado na minha memória. Todas as coisas que eu consigo me lembrar estão vinculadas ao balé. Sempre me marcou profundamente. Meus momentos em família, obviamente. Mas os aniversários de Maria Paula, a minha lembrança é de eu curtir muito, de eu brincar muito, de eu correr muito, de eu encontrar as pessoas que eu gostava ali naquele contexto e de ter tudo dentro de um aniversário, absolutamente tudo. Então a gente não sabia nem o que ia primeiro. Se ia brincar com as amigas ali do balé, se ia... Meu irmão, que era bem menorzinho do que eu, a diferença é de 9 anos, né, quase. Eu ficava meio que nos cuidados dele, mas eu me divertia muito. Então não eram festas. Vocês não têm condição de imaginar. Mas era esse o objetivo. E você desenhava tudo, isso. Buscava... até aonde colocar os doces. Gente, mas era assim, como eu tô falando, vocês não têm noção. Eu tenho fotos disso, que minha mãe tirava as fotos e revelava. Hoje a gente não revela que bom, foto né? mais. Acabou, né? Mas tinha da gente brincando, da gente se divertindo. Mas eu acho que foto é uma coisa que... Por que hoje não tem mais isso? Porque é a história viva ali. Você vê aquele registro, você se lembra dos momentos, Isso, né? eu tenho um álbum de todos. Caramba. E eu adoro pegar pra poder ver. É riqueza demais isso aí. Esses dias eu postei, mandei pra tia Cláudia umas fotos da gente, da época, eu pequenininha e ela, aquela princesa bailarina esbelta que os sempre festivais, foi. né? Coisa mais linda. Olha, eu me lembro, aí eu tô falando como mãe. Sim. Então fui sempre uma péssima bailarina. E eu achava, a minha menina dançava, ela disse que não dançava bem, mas eu achava o máximo. Dançava e com seu charme. O balé em si é uma coisa à parte. Sim. Porque você coloca a mãe dentro do espetáculo. É uma maravilha. É uma experiência, né? Pra família toda, não é só para nossa, a não, e a mãe, então, que participa, né? Que eu tinha uma vida louca, né? Então, trabalhava muito. Mas eu tentava ir, Cláudia sempre colocando, né, as coisas, fazia aquele dia que tinha que ir para lá, para dançar junto com o filho, e eu achava aquilo o máximo, que saía muito fora da minha rotina, né, do dia a dia meu, e ali o festival era uma coisa à parte. Eu estou esperando tia Cláudia aqui, porque ela já foi convidada, estamos só organizando data na agenda. Mas falar em tia Cláudia, vocês têm uma amizade de muitos anos, né? Muitos anos. Uma amizade muito próxima mesmo. 27 anos, mas próximas.
Muito próxima. E foi Itabuna que me trouxe, né? Porque é as que me deu de presente. É que a amizade, né? Acho que é mais que uma escolha. Família Então, a gente não escolhe. Não mas escolhe. Amigos, Isso, é né? a família que a gente escolhe. E ela é uma irmã de coração. Eu vejo o carinho de vocês, é muito lindo. Olha, já estamos chegando no final do nosso episódio, infelizmente, mas eu tenho o final do episódio é um bate-bola. Eu faço perguntas rápidas e você precisa me dar uma resposta rápida. Um valor que guia a sua vida. Deus. Um livro ou um autor que te inspira? Olha, tem Controle Emocional. É um livro que ele é de minha cabeceira. E o capítulo 4 é o meu capítulo. Eu acho que eu nunca li, já vou atrás. Pode ir. Ele é amarelinho com as letras vermelhas. Depois eu passo para você. Ele fica na minha cama e o capítulo 4, de vez em quando eu preciso ler de novo. Porque como eu sou muito emotiva, eu preciso dele para poder do controle. Um aprendizado da sua trajetória que você gostaria de passar adiante? Que é a humildade. A humildade de você saber que você não sabe nada e que você precisa aprender dia a dia. Isso eu falo para os meus filhos. Meu filho e minha filha. A gente aprende todos os dias. Independente se você estudou na melhor escola, se você tem tudo o que for de melhor para poder aprender, você nunca sabe tudo. Você aprende dia a dia, uma coisa de cada vez. Uma mulher que você admira? Gente, uma mulher que eu admiro. Eu vou falar para você que tem Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma mulher que largou tudo, né? Tinha uma vida confortável para cuidar das pessoas. Eu considero assim, sabe, esquecer de si para servir ao próximo. Isso é fantástico. E uma mulher hoje nossa santa. É Santa isso. Dulce dos pobres. Uma palavra que define liderança para você. Liderança, uma palavra, controle. Eu acho que você controlar os dados, você controlar o desempenho das pessoas, eu acho que o controle, que é tão difícil. Uma oração ou frase que guia o seu caminho. Se você acredita que todas as vezes que eu tenho uma coisa difícil, eu gosto de rezar o Pai Nosso, sabe? Eu rezo o Pai Nosso, e Senhor, meu Deus, me proteja e vou em frente. Eu não tenho muito temor quando eu faço isso, sabe? Se eu faço e vou. Eu posso até me lascar lá na frente, né? Mas que eu fui. E o Pai Nosso tem uma coisa de seja feita a vossa vontade. Então, Isso. de você entender que, ok, se não for como eu queria, é a vontade dele. Eu tenho uma parceira minha de trabalho e ela fez agora, esse tempo atrás aí, ela fez uma check-up. E o check-up dela, na hora, ela ficou tão nervosa que acharam que ela estava tendo um piripaque. E aí, quando ela disse, Elaine, eu só fiz rezar o Pai Nosso e fui. Eu disse, Cadma, é isso mesmo. Reza o Pai Nosso e vai. Porque não tem outra forma. Sim. Não tem outra forma. Entrega, né? Entrega nas mãos. Eu falo para as meninas que eu sou do controle. Também, o que eu consigo controlar, eu tô buscando. Sejam os meus dados, seja o que for. Mas, nos últimos anos, a minha maior lição foi olhar para o que de fato eu controlo. E o que eu não controlo, ter serenidade de entregar nas mãos de quem controla. É isso. Porque às vezes a gente vai adoecendo, vai ficando ansioso porque quer controlar aquilo que não está no nosso controle. É isso. E você sabe, assim, uma das coisas que eu vejo na empresa que é muito difícil. A gente implantar é fácil. Você vai lá, implanta, conversa com todos, dá todo o treinamento a todos. A partir daí é que é o difícil, é o acompanhamento. É o controlar que a coisa aconteça de acordo com o que precisa acontecer. Então, é por isso que eu te falo do controle.
Então, assim, esse acompanhamento é o grande diferencial para você ter, sabe, o percurso ser feito do objetivo e na meta que você quer. E eu acho que é aí que muita gente erra. É isso. Porque o que você falou é muito verdade. Você falando, a coisa foi clareando pra mim. Implementar não é o difícil. Não. Trazer a novidade, dizer esse caminho é melhor do que o que a gente tava fazendo antes. Isso não é o desafiador. O desafiador é acompanhar isso acontecendo todo dia e proteger isso. Isso. Vamos colocar por nós. Então, você tá gordinha. Emagrecer pra ficar num peso X, você fica. Você vai. O problema é depois. É o dia a dia, porque vai ter uma festa, tem isso, tem aquilo outro, tem tal. E você fazer com que você continue com aquele peso. Manter ele. Nossa, é muito difícil. É o desafio. É isso. E na Controle. vida, nos negócios. Tudo. Em Até tudo, no a relacionamento. mesma hora. Gente, você controlar, né, uma cara feia, um piti, e que você tem que respirar fundo e vamos adiante. E A vamos sabedoria indo. da mulher, querido. Tudo bom. É isso, mas é isso, né? É controlar mesmo, porque hoje eu tô bem, amanhã você não tá, e tudo bem. Mas precisa ter o controle do outro lado para que a coisa flui. É verdade. Gente, mas que alegria esse episódio. Eu tenho certeza que eu trouxe uma Elaine que você, que já conhecia, não conhecia de fato. E pra quem tá conhecendo agora, não conheceu só essa mulher de negócios que lidera, mas a mãe, a mulher que cuida de si, que trouxe conselhos, assim, pra gente levar pra nossa vida, não só pro nosso negócio. Eu queria ter mais tempo pra gente falar mais e mais e mais, mas eu quero deixar registrado nesse episódio o meu orgulho de ver essa história ser construída aqui em Itabuna, que também é a cidade que eu faço parte, de ver vocês cuidando com tanto carinho, não só de quem trabalha com vocês, mas da cidade, dos lugares onde vocês atuam, de dizer que é lindo ver essa paixão, porque todo negócio parte de uma paixão e a sua paixão em desenvolver pessoas é nítido em todas as pontas em que a gente consegue ver a atuação de vocês. Tem esse cuidado com pessoas, tem esse zelo, né, por desenvolver realmente quem tá próximo e por você ser essa mulher que você é, representando essa região, por onde você vai. Quando eu fiz o convite, ela estava em São Paulo, participando de um treinamento, de um evento. Então, assim, eu tenho certeza que todo lugar que o grupo chega, a cidade vai bem representada. Itabuna vai muito bem representada. Então, eu aqui represento todas que estão assistindo, deixando essa gratidão. Seu Instagram a gente vai deixar na descrição para quem não conhece já acompanhar, já seguir. Quero agradecer sua generosidade por estar aqui com a gente nessa manhã, dividindo seu conhecimento e deixar as portas abertas para que venha outro episódio pra gente falar de outros temas, porque eu tenho certeza que você tem muito ainda mais a contribuir sobre vários outros assuntos. Ai, muito obrigada, né? Pensei que fosse mais difícil, foi fácil. É uma delícia, foi né? muito bom, você deixa a gente muito confortável, muito obrigada. Né? E dizer o seguinte, que qualquer empreendimento, para ele ser de sucesso, ele precisa ter dedicação, precisa ter empenho, mas precisa ter muito controle do que você vai fazer. Então controle as suas contas, controle os seus processos, que tudo dá certo. Pode dar para trás, mas você dê 2 passos para trás, mas não deixe de dar 3 para frente. Isso. Perseverar, que é um traço que a gente isso. percebe na sua história, de não desistir. Não pode desistir, né? Porque se você desiste é o fim. E o fim é quando acaba tudo, né? E eu vejo que a gente é muito mais do que isso, né? Sempre então, a chance de recomeçar. É isso, né? E nada é fácil. Se alguém pensa que as coisas são fáceis, não é fácil para ninguém. Né? Só mesmo tem que lutar, né? Acreditar que é possível, né? E ter também um papel, né? Não é devagar, né? Por favor. Então, olha, estude, faça as coisas do início. Não pensa logo no fim. Então, se você não dá para você fazer 20, mas você faz 10. Mas faz 10 bem feito. Isso. Né? E aí vai indo até você vai conseguir chegar. É ou não é fogo na virilha, Japão?
Pense numa mulher retada. Minha gente, é assim que a gente encerra o nosso episódio 76. Não se esqueça que a gente tem esse episódio aqui no YouTube, mas também estamos na plataforma de áudio. Você pode ir lá no Spotify, se você quiser ver de novo, ouvir de novo. Tem tanto vídeo quanto áudio. E pega o link e manda pra aquela amiga que você sabe que ela vai ouvir, vai assistir esse episódio e vai despertar pra vida, pra cuidar de si, do seu negócio e do seu futuro. Um beijo pra todas vocês. Muito obrigada, minha querida. E até o próximo episódio, gente. Beijos! Tchau.